Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Pessoal que vai ver depois, pessoal que está aqui ao vivo, bem-vindos. Nós vamos hoje começar o capítulo 2 da obra Teologia dos Reformadores, tá? Essa obra aqui é importante. Deixa eu ver aqui, acho que aqui ela aparece melhor. Teologia dos Reformadores, tá? Do Timothy George. E essa obra, pessoal, nós vamos analisar aqui 5 grandes reformadores. A gente tem uma aula introdutória anterior a essa aqui. Se você não assistiu, assiste depois. E agora nós vamos entrar no primeiro dos 5 teólogos que serão estudados. Quem são os 5 teólogos que serão estudados? Martinho Lutero, João Calvino, Ulrich Zwingli, o William Tyndale e o Menno Simons, tá? Então, nós vamos ver a importância desses 5 carinhas aí, importantes para a reforma, focando na doutrina de cada um, no entendimento que cada um tinha acerca das doutrinas. Hoje nós vamos entrar aqui, começar introdutoriamente aí pelo Lutero, tá bom? Vamos falar um pouquinho do Martinho Lutero e como ele percebia, né, algumas doutrinas, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero relembrar vocês do óbvio. Então, o óbvio, quando se fala em Lutero, são as 5 solas, né? 5 solas é o clássico de Lutero que a gente não pode esquecer. Direto ou indiretamente, ele sempre vem aí nas provas de concurso. Então, os 5 solas são, vamos lá recapitular? Sola Gratia, né? Solus Christus, Sola Fide, Sola Scriptura, Soli Deo Gloria. Então, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e somente a Deus a glória. Esses são os 5 pilares da doutrina luterana, tá? Muito bem. Além dos 5 solas, a gente tem uma doutrina pilar do luteranismo, tá? Do pensamento de Lutero, que é justamente a sacerdócio universal, tá? O sacerdócio universal, também chamado de sacerdócio de todos os crentes, sacerdócio de todos os santos, tá? Ou simplesmente sacerdócio universal, ok? Eu já vi prova trazer sacerdócio de todos os santos, sacerdócio de todos os crentes, mas o nome da doutrina, essencialmente, é sacerdócio universal, na qual Lutero quebrava um pouco daquela ideia do curialismo, né, do sacerdotalismo, que Deus só fala com o sacerdote, Deus só fala com a liderança eclesiástica, enfim, só ele é o elo, aquela ideia petrina da Igreja Católica, né, de que o Papa tem autoridade porque ele é a sucessão apostólica do primeiro Papa, que teria sido Pedro. Então, quem tem autoridade é Pedro ou a quem o Papa delega, né? O Papa, que é o representante de Pedro, ou a quem ele delega, e ele delega a hierarquia da Igreja. Então, eu só posso chegar a Cristo, eu só posso ter os meus pecados perdoados se for confessado pelos representantes de Pedro, tá? A Igreja Romana interpreta, né? Quando foi dado as chaves na mão de Pedro, lembra? Então, eu te darei as chaves do céu. Então, a Igreja Católica interpreta literalmente que essa chave do céu foi dada a São Pedro, né? Daí a ideia de quando alguém morrer, quem está no portão lá para receber é São Pedro. Quem libera a chuva é São Pedro. Então, isso é interpretado de maneira literal pela Igreja Romana, tá? Então, naquele mesmo contexto da conversa, lá em Mateus 16, a mesma conversa em que Jesus diz, né, te darei as chaves do céu, né? E aí essa ideia, te darei as chaves do céu, ele também diz, o que mais que ele diz? Diz, te darei as chaves do céu, quem vocês perdoarem serão perdoados, acho que é isso aí, né? Então, aquela ideia é o seguinte, quem tem o poder de perdoar pecados é Pedro e a sucessão da igreja, tá? A sucessão dos seguidores de Pedro. Esse é o pensamento católico. Então, só pode ter os pecados capitais perdoados, tá? Quem confessa ao padre, o padre passa a penitência e o padre roga pelo seu perdão. É o padre que te perdoa dos pecados. Porque Jesus Cristo deu autoridade a Pedro e Pedro passou ao Papa e o Papa a quem ele quer. No caso, a liderança da igreja. Então, esse era o pensamento medieval. Esse era o pensamento nos dias de Lutero. Quem perdoa pecados é Deus, mas por meio da hierarquia, por meio da liderança da igreja, tá? Então, o pensamento medieval era esse, de que a liderança da igreja é que tem o poder de perdoar pecados, tá bom? Então, o pecado não é perdoado
por qualquer pessoa, tem que ter uma autoridade, tá? Essa hierarquia da igreja é que gera o perdão de pecados, ok? Esse era o pensamento medieval. E quando Lutero levanta essa ideia do sacerdócio universal, tá? Ele traz, então, a ideia de que o perdão de pecados, ele realmente é por meio de Cristo, tá? E que todas as pessoas podem ser sacerdotes. O sacerdócio, ele não é exercido por uma classe, por um grupo específico, por uma elite. O sacerdócio, ele é de todos, tá? Então, quando eu falo de Martinho Lutero, eu preciso lembrar dos 5 solas e eu preciso lembrar também do sacerdócio universal. Então, não esqueçam desse termo. Outra coisa a lembrar ao falar de Lutero são as 95 teses, né? As 95 teses têm a ver diretamente com a venda de indulgências. Tá? Havia em Roma um vendedor de indulgências chamado Tetzel, tá? O sobrenome dele é Tetzel, acho que o primeiro nome era Johann Tetzel, um nome alemão, em que ele ensinava que a moeda caindo no gasofilácio, logo a alma sai do purgatório. Tá? Então, gasofilácio é aquela caixa do ofertório onde se deposita o dinheiro. Tá? Segundo ele, quando alguém pagava para tirar um ente querido do purgatório, tá? Logo que pagava, a alma saía de lá. Ok? E lembrando que o Martinho Lutero não conseguiu ver base bíblica para o purgatório e, por isso, então, ele questiona isso também. Tá? Nas 95 teses que Lutero afixa, dia 31 de outubro de 1517, nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, ele defende a ideia, tá, de que, assim, se o Papa pode, de fato, ter esse poder de tirar alguém do purgatório, por que não tirar gratuitamente? Isso eu acho que é a tese 82. Tá? São 95 teses. E aí, depois, se vocês tiverem curiosidade, é facilmente encontrado na internet essas 95 teses, onde você pode perceber qual era o foco do Lutero. O objetivo dele não foi jamais criar uma nova igreja, não era essa a intenção dele, era reformar a igreja. Para ele, essa ideia do entendimento de que eu podia comprar meu perdão de pecados para eu sair do purgatório não fazia o menor sentido biblicamente, tá? Então, é isso. Esse é o óbvio, tá? Para quem vai fazer a prova de capelão, esse é o óbvio. Para quem está só aprendendo sobre reforma protestante, o óbvio sobre Lutero são os 5 solas, o sacerdócio universal e as 95 teses. Tranquilo? Dúvidas sobre os 5 solas? Não, né? Sigamos. Primeiro, então, a questão agora que eu gostaria de ver. Pois não, Viviane? É sobre essas 95 teses, na prova, cai alguma coisa, tipo, o que fala na tese 82, igual você falou aí, por exemplo, não só sobre as 95 teses, né? Nunca caiu assim, o que cai na tese e tal, né? Seria um Entendi. absurdo, né? Até porque enfim, muita coisa nem faz sentido para nós hoje daquelas teses. Mas já caiu num concurso uma tese citada, no comando da questão, mas aí ele interpreta aquela tese de acordo com a tese citada acima, qual a doutrina... Inclusive, a tese que foi citada foi essa, eu lembrei dessa tese 82 porque está na prova, né? Ele cita isso, né? Em 1517, Martinho Lutero afixou as 95 teses na Catedral de Wittenberg. Uma delas era a seguir, aí vinha aspas para o Lutero, tese 82. Se é que o Papa tem poder de realmente tirar alguém do purgatório, por que não faz gratuitamente? Fecha aspas, aí vinha o comando da questão. Qual doutrina Martinho Lutero atacava? Né? Qual era a prática da Igreja Romana que Martinho Lutero atacava ao citar essa indulgência? Vinha as alternativas, e dentre as alternativas tinha lá a venda de indulgências. Entendi. Era essa a resposta correta. Tá? Então, ele pode citar uma tese? Pode, mas ele não vai cobrar qual é a tese, quantas tem, qual que fala isso. Ele pode, para contextualizar um comando, ele vai trazer uma tese, mas ele vai perguntar sobre indulgência, sobre o purgatório, ele vai perguntar sobre o sacerdócio universal, ele vai perguntar sobre uma das doutrinas que diferenciam protestantismo de catolicismo. Tá? Vamos lá, então, para as informações pessoais do Lutero. Ele nasceu dia 10 de novembro de 1483, tá? Então, 10 de novembro de 1483, em Eisleben, na Saxônia. Vamos perguntar? Não vamos perguntar. Tá? Não vão perguntar. Mas é importante essa informação pessoal aí acerca
do Lutero, tá? Nasceu em novembro de 83, e aí é importante porque você faz o cálculo, né? Em outubro de 517, ele tinha quanto? 17. Com 17, 34. Então, quando ele fixou as teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, ele tinha 33 e estava prestes a completar 34 anos, tá? Então, estava na média aí entre 30 e 40, né? Então, é isso aí. Essa é a média para a pessoa mudar o mundo, tá, pessoal? Então, se vocês estão entre 30 e 40, a hora de mudar o mundo é agora ou nunca, tá? Depois, tô brincando. Mas é isso, a hora que ele fez isso foi nessa fase aí, 33 para 34. Beleza? E ele morreu em 1546. 46 mais 17 dá quanto? 56, 63, tá? Faleceu com 63 anos. Beleza? Aí o Lutero, então, traz aqui na Teologia dos Reformadores, para começar, um resumo da biografia dele, tá? Então, nós temos ali que Lutero foi um grande produtor de literatura, tá? O Paul Althaus falou que Lutero é como um oceano, tá? Devido à enorme produção literária que ele tinha. Então, Lutero escreveu muito. E eles não eram, esses homens dessa época aqui, eles não eram sucintos em suas palavras, eles eram extremamente... Tá? Eles, de fato, explicavam pormenorizadamente e, às vezes, até exaustivamente, né, sobre determinado termo. Então, essas obras tendem a ser longas, tá? Muito bem. Apenas 2 outros teólogos na história da igreja aproximam-se da estatura de Lutero, segundo Paul Althaus. Quais são os 2 teólogos que se aproximam da estatura de Lutero? Agostinho e Aquino, tá? Então, uma possível questão, quais os 2 teólogos que, devido à sua produção literária, aproximam-se de Lutero? Aí você vai lembrar dos períodos clássicos, tá? Da patrística. Quem é o principal nome da patrística, pessoal? Fale para mim. Agostinho. E o principal nome da escolástica? Aquino. Então, principal nome da patrística, Agostinho. Principal nome da escolástica, Agostinho, certo? E principal nome da reforma, Lutero, tá? Então, de acordo com Paul Althaus, tá? Só se assemelha a Lutero, tá? Na produção literária, Agostinho e Aquino, beleza? Uma informação importante aqui. Vamos lá. Apenas outro conjunto de escritos se assemelham ao de Lutero, que são os próprios escritos do Novo Testamento. Então, o carinha que gostava do Lutero, né? Foram feitas diversas tentativas de interpretar Lutero sob o aspecto de sua influência posterior na história. Então, ele vai trazer aqui algumas pessoas que usaram caricaturas para Lutero, tá? Ele traz aqui. A historiografia católica tradicional retrata um monge louco, um psicótico demoníaco derrubando os pilares da Madre Igreja, tá? Então, assim, para a Igreja Católica, o Lutero era um doidão, tá? Um maluco que acabou com a Igreja, que tentou acabar com a Igreja, tá? Essa é a ideia se você perguntar para um católico praticante. Os protestantes ortodoxos, Lutero foi um cavaleiro divino, um Moisés, um Sansão demolindo o templo dos filisteus, um Elias, um quinto evangelista, um anjo do Senhor. Então, geralmente, os reformados, né, tendem a exaltar bastante aí a primeira geração de reformadores, Lutero, Calvino, Zwingli, etc. Para os pietistas, foi o bondoso apóstolo da conversão. Então, cada grupo religioso vê Lutero de uma perspectiva, né, sob uma perspectiva. Por exemplo, os nacionalistas alemães celebravam-no como herói do povo e pai de seu país. Tá? Os nacionalistas alemães até hoje dizem que o pai da nação alemã foi Lutero. Tá? Então, já que a formação do Estado moderno da Alemanha vem após a Reforma. Okay? Os nazistas fizeram de Lutero um proto-ariano, tá? Ou seja, um ariano antes da hora, né? E precursor do Führer, que é o líder, né, alemão, no caso ali o Hitler, tá? Por quê? Porque o Lutero, pessoal, ele tinha uma treta grande com judeu, tá? Não sei se você sabia disso, mas o Lutero não gostava de judeu. Óbvio que não é esse antissemitismo que a gente tem no século XX, século XXI.
era diferente, mas ele de fato tinha uma rejeição a judeus. E aqui cabe, né, uma explicação, abrindo um parênteses, mais uma vez o parênteses, né? Não tem como, pessoal, a gente pegar nenhum personagem, quer bíblico, quer da história, e colocá-lo em um pedestal, né? E colocá-lo como se fosse um santo. Não tem como, né? O único isento de erros é Cristo. Então, eu posso pegar todos os personagens das Escrituras, desde Adão, e apontar o erro, apontar os defeitos, apontar, enfim, os dilemas, as dificuldades, passando por Abraão mentiroso, Davi adúltero, enfim, né? E vários outros. A gente poderia citar todos aqui que cometeram erros absurdos, né? Então, quando a gente vai falar de história da igreja, também é assim. Então, quem não é calvinista criticará o Calvino por ter matado lá o carinha em Genebra. Ele, de fato, permitiu a morte lá de um carinha. O Lutero, alguém vai olhar e vai dizer, não, mas o Lutero não gostava de judeu, né? O Lutero não começava o dia sem um grande copo de cerveja, né? O Charles Spurgeon, ao preparar seus sermões, e era um grande cachimbo fumando ali, e é o príncipe dos pregadores. Então, assim, cada um no seu momento vai ser digno de alguma crítica, ainda mais se nós analisarmos com o nosso código moral de hoje, que seria um anacronismo, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa vai ler a biografia de um desses homens aqui da história, nós vamos ver a biografia de 5 principais da Reforma, e a gente vai detectar erros, tá? A gente vai detectar falhas. Isso é normal, tá? Isso é normal. Só para abrir esse parênteses, já fecho o parênteses aqui também, tá? Muito bem. Sobre Lutero, então, cada grupo vai analisá-lo de uma forma, inclusive os nazistas vão achar base em escritos de Lutero para tentar defender o arianismo. Óbvio que fora de contexto, etc. Tá? Vamos lá. Longe de tentar fundar uma nova denominação, Lutero sempre viu a si mesmo como um fiel... Oi, voltei, pessoal, acho que deu uma falhadinha. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Confirmem, por favor, só para confirmar. Sim, voltou. Voltou. Mas deu uma falhadinha, né? Deu uma travada aí. Tá, deixa eu mudar aqui minha internet. Eu tenho plano A e plano B aqui. Rapidinho. Vamos lá, seguindo então aqui. Então, longe de tentar fundar uma nova denominação, Lutero sempre viu a si mesmo como um fiel e obediente servo da igreja. Então, pessoal, isso aqui já foi objeto de questões, tá? Lutero queria fundar uma nova igreja? Não, longe disso. Ele queria reformar, ajustar algumas coisas. Nunca foi o desejo dele criar uma nova igreja. Anota essa informação porque isso é importante. Beleza? Olha, inclusive o Timothy George diz o seguinte, ó. Daí o seu profundo desgosto pelo fato de os primeiros protestantes na Inglaterra e na França, assim como na Alemanha, terem sido chamados de luteranos. O Lutero não queria o nome dele em religião nova. Ele não queria o nome dele, ele queria reformar e ajustar a igreja. Ele falou, não são luteranos, são cristãos. Eles só estão entendendo pelas escrituras que algumas coisas do cristianismo estavam erradas. Não quero que chamem de luteranos, mas não teve jeito, né? Até hoje tem a igreja luterana, tá? Então, vamos lá. Abre aspas aqui para o Lutero, tá? A primeira coisa que peço é que as pessoas não façam uso do meu nome e não me chamem de luteranas, mas cristãs, tá? O que é Lutero? O ensino não é meu. Nem foi crucificado por ninguém. Lutero não foi crucificado por ninguém. Como eu, miserável, saco fétido de larvas que sou, cheguei ao ponto em que pessoas chamam os filhos de Cristo por meu perverso nome. Pessoal, o Lutero, ele era muito incisivo nas suas colocações, por vezes vai ser até meio agressivo, tá? Olha como ele mesmo se autodenomina, né? Cristo é que morreu, eu não morri por ninguém. Aí ele diz, como eu, miserável saco fétido de larvas que sou, cheguei ao ponto em que pessoas chamam os filhos de Cristo por meu perverso nome. Interessante isso aqui, né? Porque o Lutero, um grande marco aí, doutor da igreja, doutor em teologia, um conhecimento aprofundadíssimo, né? Eu não quero que ninguém chame pelo meu nome, e hoje em dia as pessoas estão querendo uma desculpa para criar uma seita com o seu nome, né? Fecha parênteses, fecha parênteses. Enfim, essa renúncia escrita em 1522 não era o protesto de uma falsa humildade, mas sim um real reforço de reduzir um culto à personalidade
já em surgimento, dirigir a atenção à fonte do pensamento do reformador, ele dizia: o ensino não é meu, eu apenas ensinei as escrituras. Vamos abrir aspas de novo para ele aqui, página 71 do livro Físico. Simplesmente ensinei, disse Lutero. Escrevi a palavra de Deus. Não fiz mais nada. E então, enquanto eu dormia ou bebia cerveja de Wittenberg com meu Philippe Melanchthon e meu Amesdorff, que é o Nicolau, a palavra enfraqueceu tão intensamente o papado que nenhum príncipe ou imperador jamais fez estrago assim. Não fiz nada. A palavra fez tudo. Você já pensou meditando nas escrituras e tomando uma cerveja gelada? E agora, você vai parar de ler o Lutero ou de ser um reformado por causa disso? É? Então, eu estudo teologia tomando café. Né? Tem igrejas da Assembleia de Deus que proíbem, e outras igrejas devem proibir também, né, pessoas de tomar café. Então, se isso se tornar uma doutrina oficial daqui a 100 anos, e esses vídeos estiverem sendo vistos daqui a 100 anos, olha, esse teólogo Isaac Aranha, lá do século XXI, não prestava. Ele lia livros de teologia, lia a Bíblia tomando café. Como é que pode um absurdo desse? Enfim. Só que fique claro para quem vai ver esse vídeo no futuro, no século 22 e 23, tá? Que o pessoal que está aqui comigo ao vivo, o Thiago, a Viviane, o Léo e o Davi, também tomam café. Eles tomavam café no século XXI. Que fique claro isso aqui para a posteridade, certo? Muito bem. Vamos lá. Então ele disse: não fiz nada, deixei apenas a palavra agir. Ok? Tudo bem. Lutero não se tornou um reformador porque atacou as indulgências. Ele atacou as indulgências porque a palavra já havia criado raízes profundas em seu coração. Então, a ideia dele que ele está querendo dizer é o seguinte: não foi meu desejo atacar a indulgência, meu desejo foi seguir a palavra atacava a indulgência. A palavra ensina que a salvação é pela fé. A palavra ensina que não há nada que eu faça que ajude Deus a me salvar. Então, não tem como eu aceitar a indulgência se eu não encontrei nas Escrituras. Tá? Muito bem. E aí, depois desse momento aqui inicial, em que a gente vê o posicionamento do Lutero nesse sentido, aí nós chegamos a uma situação interessante aqui, pessoal, que é o início da vida acadêmica do Lutero. Tá? Ele estava um dia, diz ele, conversando, né, com o seu professor, e o professor dele falou o seguinte para ele: olha, Lutero, o nome dele era Johann von Staupitz, falou o seguinte: Lutero, cadê? Deixa eu achar aqui, ó. Estava ele e o Staupitz, padre da ordem agostiniana, mentor e confessor de Lutero, estavam sentados sobre uma árvore, né, uma pereira, no jardim, quando o ancião declarou que o jovem Lutero devia preparar-se para a carreira de pregador. Então, ele estava conversando com seu professor e o professor falou assim: ô, Lutero, acho que você deveria se dedicar à carreira de pregador e tornar-se doutor em teologia. E aí o Lutero falou: mas vossa reverência vai privar-me da vida. Ele falou: não. Aí olha a resposta do professor dele: tudo bem, Deus tem muito trabalho para homens inteligentes como você lá no céu. Ou seja, já que você não quer ser pregador, tudo bem, essa inteligência que você tem, Deus vai usar lá no céu. Aí ele pensou o seguinte: no céu não vai precisar de pregador. Eu vou ter que usar essa inteligência que Deus me deu aqui na terra mesmo. Então, graças a essa palavra do seu professor, Staupitz, ele decide se dedicar, né, a alcançar o doutorado em teologia. Qual era o caminho para ser um doutor em teologia no século XVI? O primeiro passo era alcançar o Baccalaureus Biblius, tá? Que habilitava a dar pré-leções introdutórias da Bíblia. Depois que você terminava o Baccalaureus Biblius, você ia para o próximo passo, que era o Formatus, que significava um conhecimento prático da terminologia escolástica. Então, você ia estudar a escolástica, você ia estudar São Tomás de Aquino, a Suma Teológica, Santo Anselmo de Cantuária, os argumentos, né, que provam a existência de Deus, tudo mais. Depois que vencia essa segunda etapa do Formatus, ele ia para os Septentiários. Tá? Esses Septentiários autorizavam a fazer preleções sobre os 2 primeiros livros das sentenças. Lembra dos 4 livros das sentenças? Vocês lembram quem escreveu esses 4 livros das sentenças? Pedro Lombardo. É um dos livros mais importantes da escolástica. Tá? Pedro Lombardo. E aí essas sentenças, pessoal, eram livros teológicos com afirmativas. Né? Deus é isso, 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 isso. Jesus é aquilo, aquilo, aquilo outro. Espírito Santo, tal. Salvação ocorre assim. Eram sentenças. Tá? E geralmente as pessoas que chegavam nesse nível, que era o mais alto nível da teologia, tinham que
decorar todas essas sentenças, tá? Acerca de conceitos teológicos. Muito bem. Depois de tudo isso, recebia, então, o título de doutor em teologia. O Lutero dedicou-se a esse fim e passou a preencher os requisitos para o seu doutorado em teologia, que ele recebeu em 18 de outubro de 1512. Então, ele tornou-se doutor em teologia com 29 anos, tá? 29 anos, já que ele era de 1483, tornou-se doutor em teologia em 1512, tá? Muito bem. Nessa ocasião, quando ele tornou-se doutor em teologia, ele recebeu uma boina de lã, um anel de prata e 2 bíblias, tá? Foi muito homenageado e começou uma sequência de sermões. Nessa sequência de sermões, ele se preparou durante 2 anos, ele preparou sermões sobre os Salmos. Depois, mais 2 anos, 1515 e 1516, ele preparou sermões sobre Romanos. Daí, 1516 e 1517, ele preparou sermões sobre Gálatas. Em 1517, ele dedicou-se a formar sermões somente aos Hebreus, na carta aos Hebreus, tá? E depois voltou novamente para Salmos. Perceba que esses sermões, essa dedicação à Bíblia, começa em 1513, segue até 1519, justamente na época em que estoura, né, que ele decide questionar aqueles conceitos errôneos do catolicismo, tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Aí um dia ele estava falando sobre o seu doutorado em teologia, disse o seguinte, Lutero, abre aspas, eu, doutor Martinho, fui chamado e forçado a tornar-me doutor, contra a minha vontade, por pura obediência, e tive de aceitar um cargo de ensino como doutor, e prometo e voto pelas Sagradas Escrituras que tanto amo, pregá-las e ensiná-las, fiel e sinceramente. Então ele fez um juramento, né? Que ele não queria ser doutor, mas por obediência ele tornou-se, então ele pregaria as Escrituras de forma fiel e de forma sincera. O que ele de fato fez, inclusive quando questionado perante as lideranças ali romanas. Casou-se, renunciou aos votos monásticos e casou-se com uma ex-freira. Lembra o nome da freira, não? Eu não lembro o nome da freira. Não é possível. O nome da freira que ele se casou é Catarina Vambora. Catarina Vambora. Beleza? Inclusive tem até uma figurinha, deixa eu ver se eu acho a figurinha aqui da Catarina Vambora. Em que o Lutero fala para a Catarina, bora, e ela, vambora. Será que ainda tem essa figurinha? Tem que renovar minhas figurinhas de teologia, hein? Cadê a Catarina Vambora? Eu tenho ela aqui, rapaz, em algum lugar. Mandar ela para vocês não esquecerem mais. Cadê que tá aqui? Catarina, vambora. Aí ela falou, vamos. Mandei lá no grupo, pra vocês não esquecerem mais. Catarina Vambora é o nome dela. Beleza? Vamos lá. Ele casou-se então com a Catarina, ex-freira, tá? Deixa eu ver aqui. O Lutero escreveu sobre muitos assuntos, tá, pessoal? Sobre comentários bíblicos, catecismos, tratados polêmicos, controvérsias, hinos, sermões, cartas pessoais, tá? Mas ele não escreveu nada que chegasse perto de uma teologia sistemática, beleza? Inclusive a Confissão de Augsburgo, que é uma declaração de fé muito importante, tá? Que ele auxiliou, tá? Ela não é muito parecida ali com uma teologia sistemática, tá? Quem quiser depois dar uma olhadinha na Confissão de Augsburgo é importante, porque ali tem a síntese do pensamento do Lutero. Beleza? Muito bem. A teologia de Lutero, então, ela era ao mesmo tempo, aí tem 3 características que o Timothy George traz da teologia de Lutero. Ela é bíblica, existencial e dialética. 3 características da teologia luterana. Bíblica, existencial e dialética. Vamos lá, então, ver cada característica dessa aqui. Primeira característica da teologia de Lutero. É uma teologia bíblica, tá? Pessoal, o que significa dizer que a teologia de Lutero ela é bíblica? Parece muito óbvio para nós dizer que um pregador é bíblico. Mas dizer isso no século XVI era um desafio. Por quê?
porque o que se ensinava no século XVI eram as tradições da igreja, tá? E sacramentos, tá? Eram os sacramentos que eram ensinados e as tradições da igreja. Não era muito enfatizado as escrituras. Até porque a Bíblia estava só no latim, tá? Era proibido ser traduzido para outros idiomas, então só os sacerdotes estudavam latim para poder rezar a missa em latim, e se você aprofunda em alguns termos teológicos em latim, o povo não entendia, tá? Então era mais fácil você ensinar as tradições da igreja que todo mundo, de maneira empírica, pela experiência, já conhecia, tá? Então, Lutero foi um revolucionário por isso, por ser um teólogo bíblico, ok? Muito bem. Segundo ele, pessoal, sendo que naquela época se ensinava muito a filosofia aristotélica, já que vocês devem lembrar que o Aquino, São Tomás de Aquino, ele era extremamente seguidor de Aristóteles. Lembram disso? Enquanto que Agostinho cristianizou Platão, o São Tomás de Aquino cristianizou Aristóteles, tá? E o pensamento do Aristóteles, ele era um pensamento muito nominalista. Quem não domina o termo realismo e nominalismo na escolástica, eu vou pedir para vocês anotarem depois. O que era o realismo e o nominalismo? Eu já mandei lá no vocabulário do grupo. Mas, em suma, o que é o realismo, pessoal? O realismo é a crença de que existem valores e princípios absolutos. E o nominalismo é o que diz que quem dá nome às coisas somos nós aqui embaixo. Deixa eu explicar melhor. Se eu disser para você que a grama aqui do jardim da minha casa é verde, você imaginou agora um verde aí, certo? Muito bem, provavelmente você pensou verde errado, porque eu não falei se é verde claro ou verde escuro, tá? Então perceba que a cor verde, ela pode ter muitas tonalidades. Mas você sabe o que é o verde. Esse verde que você sabe é o verde absoluto, tá? Agora, se você vê um verde queimado pelo sol, parecido amarelado, tá? É um tipo de verde. Um verde bem hidratado, regado todo dia, é outro tipo de verde. Verde claro, verde escuro, verde mais ou menos. São tipos de verde. Então, eu tenho o verde absoluto, que me faz saber o que é verde, para analisar, a partir desse conceito do absoluto, que aquilo é verde, mesmo que eu não saiba se está mais claro ou mais escuro. Não sei se ficou claro. Vamos melhorar. Quando eu falo de conceitos, tá? O que é amor? Aquele casal se ama. Opa, se eu for realista, eu vou pegar o amor de Deus, o absoluto, o amor absoluto, o conceito de amor, e vou tentar aplicar aquele casal ali. Certo? Agora, se eu for um filósofo nominalista, eu direi, deixa eu rejeitar o perfeito, o absoluto, que é o divino, tá? E eu vou analisar aqui, no mundo de hoje, como é um casal perfeito, tá? Vai ter defeitos, vai ter falhas, vai ter ajustes a serem feitos, tá? Mas perceba que o nominalismo, ele esquece o absoluto, ele esquece o transcendente, ele foca com os conceitos daqui, tá? Então, realismo, em síntese, para que vocês gravem a informação, existem valores absolutos, e tudo que eu for julgar nessa terra, eu julgo com a referência do absoluto. Tá? Isso é o realismo. Existem coisas reais, existem coisas absolutas, ponto. Tá? Já o nominalismo dirá, não, eu tenho que julgar tudo e conceituar tudo a partir daquilo que tem aqui na Terra e do que eu vejo na vida real, não do absoluto, porque o absoluto é perfeito, mas aqui na Terra nada é perfeito. Então, o realismo acredita em valores absolutos transcendentes. O nominalismo não, tá? Então, o Platão, ele era realista. Lembra da teoria das ideias? Tudo que existe nesse mundo veio da teoria das ideias. E o Aristóteles dizia, eu vou esquecer o mundo das ideias, o real, e vou focar no nominal, naquilo que eu posso julgar aqui nessa terra, é a teologia natural. Não sei se ficou claro, tá? O pensamento católico romano era um pensamento nominalista, onde eu esqueço o absoluto e foco aqui na Terra. É por isso que os sacramentos são coisas que eu posso ver. A salvação é pela graça, mas eu não vejo a graça. Como eu alcanço a graça? Pelos sacramentos. Pela hóstia, pela confissão, pelo matrimônio, pela extrema-unção, tá? Então, os sacramentos são algo que eu posso ver. Os santos, como mediadores, são algo que eu posso ver. As imagens, os ícones nos templos são coisas que eu posso ver, tá? Então, ou seja, eu reduzo o transcendente para o imanente, eu trago aquilo que está longe mais para perto, tá? Mas o Lutero rompe com isso. O Lutero dirá o seguinte, não, eu vou ensinar o que for bíblico, se for fácil, ok, se for difícil, mas é bíblico, tá? Eu não posso facilitar
tanto, eu não posso simplificar tanto a ponto de perder a essência do que está nas Escrituras. Tá? Tem coisas nas Escrituras fáceis, tem coisas nas Escrituras difíceis, mas eu prefiro ficar com as Escrituras mesmo quando for difícil. Tá? Então, ele rompe com o nominalismo aristotélico e começa a ensinar as Escrituras mesmo quando for difícil. Certo? Muito bem. Aí o Lutero, então, grava essa informação. Ele abandonou o nominalismo. Tá? Ele aderiu, então, ao realismo. E aí ele diz o seguinte, ó. É um erro dizer que um homem não pode tornar-se teólogo sem Aristóteles. Que era o que se dizia no século XVI. Para eu ser teólogo, eu tenho que estudar Aristóteles. Acabei de falar para vocês, se alguém quisesse tornar-se mestre em teologia, antes de ser doutor, ele já tinha que estudar os escritos de Aristóteles. Tá? Então, todos que eram doutor em teologia tinham estudado Aristóteles. Então, Lutero tinha se debruçado muito tempo sobre Aristóteles. Tá? E sobre São Tomás de Aquino, né? Porque quando eu estudo São Tomás de Aquino, eu estou estudando Aristóteles. Tá? As 5 vias de São Tomás de Aquino, aqueles argumentos que provam que Deus existe, quem criou aqueles argumentos não foi Aquino, foi Aristóteles. Aristóteles dizia que houve um primeiro motor, uma primeira inteligência que deu origem a tudo. Só que o Aristóteles não deu nome para esse primeiro motor. E o Aquino disse que o primeiro motor é o Deus cristão. Tá? Muito bem. O Lutero acreditava na razão e na fé. Porém, para ele, a razão é serva da fé. Primeiro eu tenho a fé. Depois a razão, ela vem como serva para fundamentar a minha fé. Tá bom? Então, não cultuarei a razão simplesmente, mas eu usarei a razão para fundamentar aquilo que eu acredito pela fé. Ok? Muito bem. Então, primeira característica de Lutero, ele é bíblico. Lembrem disso. Segunda característica de Lutero, da teologia de Lutero, é uma teologia existencial. E o que significa dizer teologia existencial? É que a teologia, ela não é algo abstrato, ela é algo prático, é algo que eu posso ver e tocar e pegar e experimentar. Tá? Então, o Lutero traz esses conceitos aqui, pessoal. Vamos lá. Primeiro, anota esse termo em latim, corandel. Corandel, C-O-R-A-M-D-E-O. D maiúsculo, porque é o D de Deus. Corandel. O que é corandel? Em latim, significa para nós diante de Deus. Tá? Então, nessa filosofia existencialista do Lutero, existencial, tá? Deus não é aquele Deus primeiro motor de Aristóteles. Porque o Deus primeiro motor de Aristóteles é top para eu provar aquele que deu origem a tudo. Mas como ele está lá atrás, no passado, ele está muito longe. Tá? Ele é o Deus que cuida de tudo, que provê tudo, que administra tudo. Ok, mas esse Deus administrador é um Deus muito longe. Então, Lutero pega esse Deus administrador, esse Deus criador, esse Deus provedor e traz para perto. Ele diz, Deus está diante de nós. Então, a teologia de Lutero era uma teologia corandel, diante de Deus. Deus está diante de nós. Tá? Deus nos vê, Deus nos sonda, está conosco, se preocupa conosco, se preocupa com as nossas dores, doenças, boletos. Ele está conosco, ele está diante de nós, corandel. Ok? Então, Lutero traz o Deus do cristianismo mais para perto. Christus pro me, é a segunda expressão que ele traz, tá? Christus pro me. Ou seja, o que Cristo fez não foi abstrato, o que Cristo fez foi para mim. O que Cristo fez foi para mim. Christus pro me é uma expressão em latim que dá a ideia de que o que Cristo fez foi por mim. Christus pro me, Cristo pro nobis. O que ele fez foi para mim, foi para nós, tá? Quem é Cristo? Um guia, um homem legal que viveu há 2000 anos, que fez coisas legais. Não é só isso. Ele morreu na cruz para me salvar, para te salvar. Foi por você, foi por mim. Quando eu vejo isso de forma pessoal, não de forma genérica, ele vem mais para perto, tá? Não fica uma coisa abstrata, distante, longe, não, fica mais próximo de mim, tá? Christus pro me, beleza? O argumento de Lutero era que a boa nova do evangelho não podia ser conhecida em abstrato, mas apenas quando alguém aprendesse pela fé, nas profundezas da experiência. Se Cristo morreu por mim, eu quero ter uma experiência com esse Cristo. Eu quero ter uma experiência com ele. Porque ele não é um homem que viveu há 2000 anos atrás. No caso de Lutero, há 1500 anos atrás. Ele é alguém que fez algo por mim.
e que está diante de mim e que se relaciona comigo, tá? Então ele é um Deus, um Cristo pessoal que fez coisas por mim e por nós. Outra característica desse Deus pessoal de Lutero é justamente um Deus que conhece as nossas falhas, tá? Há uma expressão em alemão que é Anfechtung. Anfechtung, está na página 78 do livro físico, tá? Aí no capítulo do Lutero, não sei qual é a página que está no PDF. Anfechtung é interpretado nos escritos de Lutero que chegaram para o português como tentação. Mas o Timothy George está trazendo para nós aqui que é mais do que tentação, tá? Ele traz aqui que essa expressão significa conflitos espirituais que atingem a consciência, tá? E que tortura, né, o ser humano. Então, Lutero ele era afligido por esses sentimentos. Quais sentimentos? Como eu posso me relacionar com um Deus justo? Página 56 do PDF. Obrigado. Então, como eu posso me relacionar com esse Deus justo se eu sou pecador? Então, antes da conversão de Lutero, antes dele entender a justificação pela fé, ele se afligia por isso. Dizia, meu Deus, eu posso morrer, Deus vai castigar pelo pecado, e um pensamento meu pode ser pecado, tá? Então, ele vivia o tempo todo angustiado, né? Diz que ele se converteu, o Orlando Boyer fala isso, o historiador Orlando Boyer, no livro Heróis da Fé, ele estava pagando uma promessa, uma penitência, subindo de joelhos uma escadaria, quando ele ouviu a voz de Romanos, né? O justo viverá da fé, e ele ficou envergonhado, levantou e foi embora. Se o justo viverá da fé, é porque eu estou andando de joelho aqui. Então, perceba o seguinte, essa angústia que Lutero tinha era algo tremendo. Por exemplo, ele tinha um padre com quem ele se confessava, que todo dia ele perturbava o padre. Eu quero me confessar, eu preciso me confessar. E ele ficava 5, 6 horas se confessando, puxando na mente pecados bobos, coisas que ele achava que tinha cometido, com medo. Até que o confessor dele falou assim, ô Lutero, vem aqui quando você tiver pecado alguma coisa séria. Então faz o seguinte, faz um crime, faz alguma coisa assim, comete um adultério. Aí você vem, porque você está inventando pecado bobo aí, cara. Não é assim não que funciona. E aí ele ficou mais angustiado ainda, porque e agora? Não vou poder mais me confessar? E se eu morrer com meus pecados? Então, o Lutero era uma pessoa muito angustiada e preocupada com esse sentido, antes de conhecer a doutrina da justificação pela fé, que é uma das doutrinas elementares de Lutero, tá? Vamos lá. Outra característica, antes da gente entrar na justificação de Lutero, outra característica da teologia luterana é que ele era bíblico, existencialista, ou seja, focava na existência, na experiência, mas ele também era dialético, tá? O que significa ser dialético? A dialética, pessoal, é algo, tá? Que eu te dou 2 pontos e digo é isso ou aquilo. Ou é a lei ou é a graça, tá? Ou é a fé ou é a obras. Isso é a dialética, tá? E o Lutero foi educado e ensinado dentro dessa dialética. Inclusive, tinha um livro muito lido pelos teólogos na Idade Média, que era o Sit et Non, que significa sim e não. Isso pode sim, isso pode não. Era muito escrito, assim, era 880, tá? Era aqui ou lá, tá? Então, isso era um escrito dialético. Porém, quando Lutero começa a estudar essa dialética, ele rompe com a dialética e diz, não tem como eu dizer sou justo ou pecador. Porque o evangelho e a vida cristã não é dialético. O evangelho e a vida cristã é paradoxal. Como assim paradoxal? Na verdade, não é isso ou aquilo. Na verdade, eu sou já justo porque Cristo me justificou, mas eu ainda sou pecador. Mas isso é um paradoxo. Exatamente. O cristianismo é feito de paradoxo, tá? Não de dialética. E aí ele rompe com a dialética e começa a ensinar o paradoxo. Ele falava, o Lutero, não é lei e evangelho, ira e graça, fé e obras, tá? Isso aí é dialética. Aí ele começou a ensinar o paradoxo. Olha aqui, ó. Lutero escolheu viver com atenção em vez de dissolver o paradoxo. Não vou resolver esse paradoxo nunca. E qual é a atenção? Devemos ver agora como essa dialética é desenvolvida em sua doutrina. Vamos lá. A ideia desse paradoxo do Lutero é que nós somos justos diante de Deus pela justificação, mas nós ainda somos pecadores. Como eu posso ser pecador e justo ao mesmo tempo? Isso é um paradoxo. Exatamente. Só entrará no céu os justos. Mas nós não somos justos. Nós somos pecadores. Mas e aí?
Se eu sou pecador, como é que eu vou entrar no céu? Porque eu passei por um processo de justificação. Ah, então eu sou justo. Sim, você é justo. Mas você falou que eu era pecador. É pecador. Como assim? É um paradoxo. Eu sou pecador porque ainda cometo pecados, mas eu sou justo porque diante de Deus, da justiça de Cristo que me cobriu, eu recebi a imputação da justiça de Cristo. Tá? Então ele tem um termo que é o seguinte, pessoal. Dissimul a semper é a expressão em latim. Dissimul a semper. A justificação pela fé somente. Então é o seguinte, como era ensinada a justificação no catolicismo romano medieval? Que a justificação era simul a fé. O que é simul? Simultâneo. Tá? Eu pratico boas obras e tenho fé. Simultaneamente, boas obras e fé. Com essa simultaneidade, eu sou salvo. Aí vem o Lutero e diz não. Porque se fosse pelas boas obras e pela fé, eu nunca seria salvo, porque eu não tenho boas obras. As minhas boas obras diante de Deus são como os trapos da imundície. Então é somente pela fé. É por isso que ele levanta o sola fide. Somente a fé. Um dos 5 solas é o sola fide. Somente a fé. Tá? Então a justificação é pela fé somente. Ponto. Isso foi uma das maiores tretas do Lutero contra a Igreja Católica, porque a Igreja Católica tinha venda de indulgências, a Igreja Católica tinha a penitência, o sistema penitencial, a Igreja Católica enfatizava as boas obras como um passo para a salvação, a Igreja dizia que só podia ser salvo quem participasse dos sacramentos, a Igreja ensinava que só podia ser salvo quem pedisse perdão dos pecados para um sacerdote oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. Quando vem o Lutero e diz, não, eu sou salvo pela fé, somente pela fé, isso foi extremamente revolucionário, tá? E eu diria que essa é uma das doutrinas essenciais para a reforma protestante, tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Sola fide. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver aqui. Vou abrir aspas aqui para o Lutero, tá? Página 80 do livro físico. O que que diz? Comecei a entender que a justiça de Deus significava aquela justiça pela qual o homem justo vive mediante o dom de Deus. Então não é uma justiça minha, é uma justiça dada por Deus gratuitamente, tá? Isso é pela fé. Isso significa que a justiça de Deus é revelada pelo Evangelho. Uma justiça passiva, eu não tenho uma participação ativa nenhuma. Só Deus. Só lhe deu glória. Tá? Então, a perspectiva de Lutero aqui era que na justificação não há sinergismo. Na justificação há um monergismo. Só há um agente, e esse agente é Deus. Tá? Aquele que pela fé é justo viverá. Aqui senti que estava nascendo completamente de novo e havia entrado no próprio paraíso através dos portões abertos. Quando ele entendeu que o mérito era todo de Deus, quando ele entendeu que é pela graça, quando ele entendeu que não é pelas boas obras, para ele, agora eu vou conseguir dormir à noite. Foi o que disse o Lutero. Porque ele vivia angustiado pelos seus pecados, pelos seus pensamentos, por tudo. Só que agora ele dizia, agora eu estou confiando não na minha justiça, mas na justiça de Cristo. Agora eu entendi o que é ser justificado pela fé. Muito bem. Para Lutero, então, ele estava certo de que o perdão de Deus era um dom, não era resultado de mérito humano. E aí ele questiona a doutrina das indulgências, que trazia para o mérito humano, certo? E aí isso entra como uma dos principais pilares das 95 teses, tá? A divulgação das 95 teses vamos lá. Foi somente nas águas da grande batalha que ocorreu após a divulgação das 95 teses que a forma madura da doutrina da justificação, sustentada por Lutero, tornou-se evidente. Ele teve que lutar contra a Igreja Católica, que enfatizava na salvação pelas obras, né? E nesse ensinamento que a salvação não era pelas obras, mas pela graça, é que vai nascer o desenvolvimento da doutrina sola fide, somente a fé, tá? Muito bem. Inclusive, o Lutero meio que critica a teoses. Vai ser a questão 43 da prova para quem vai fazer o concurso de capelão. O que é teoses? Teoses. Está nas primeiras aulas lá da plataforma, pessoal. Tem que pedir para vocês voltarem lá. Teoses. Rodolfo, teoses.
Leonardo, teoses. Ninguém lembra o que é teoses? Pessoal, teoses é um termo dado por Atanásio de Alexandria. Né? Teoses em grego significa deificação. Para Atanásio, Deus se fez homens para que os homens se fizessem deuses. Tá? E aí, dentro dessa perspectiva, né? Dentro dessa perspectiva, tranquilo, Rodolfo. Não pode dar o branco no dia da prova. No dia da prova você vai lembrar. Vai cair deificação, teose, você vai acertar. Vamos lá. Teose é deificação. Lembra de teos. Teos é Deus. Teose é tornar-se Deus. Deus se fez homens para que os homens se fizessem deuses. Só que nessa perspectiva de que os homens devem ser deuses, os teólogos interpretavam como uma busca pela santificação baseada no mérito. Ah, Deus não se fez homem, então eu vou me tornar Deus. Mas pelo meu mérito. E aqui era o erro que Lutero dizia. Nós não vamos tornar-nos deuses ou semelhantes a Deus, ou próximo de Deus pelo nosso mérito. Não é possível. Tá? Então, ele criticou essa teoria da teoses como era interpretada na teologia católica. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Aí ele vai trazer aqui as confissões intermináveis, o medo que o Lutero tinha de morrer e de ir para o inferno. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Para o Lutero, tá? Quando você passa pelo processo da justificação, tá? O que acontece? Deus coloca dentro de você uma sementinha, tá? E essa sementinha é de a busca pelas coisas de Deus, o desejo pelas coisas de Deus. Mas essa semente que vai começar a crescer dentro de você não vai te trazer méritos em momento nenhum, é só o desejo, o impulso, tá? Se você tem desejo de buscar a Deus, não é pelos teus méritos, é porque Deus colocou esse desejo em você. Se você tem um desejo de buscar a presença de Deus, é porque Deus colocou esse desejo em você. Se você tem um desejo de ler as Escrituras, Deus colocou esse desejo em você. Se você deseja qualquer coisa espiritual, isso não é natural, é Deus que colocou a sementinha aí dentro de você. Tá? E aí tem um texto em Isaías 1:9 que o Lutero traz aqui, que é o seguinte, abre aspas, se o Senhor não nos tivesse deixado uma semente, já nos teríamos tornado como Sodoma. Então há uma semente dentro de nós que vai crescer para produzir bons frutos. Ok? Mas essa semente que produzirá bons frutos nunca será suficiente para nós mesmos alcançarmos a nossa salvação, por esses méritos ou por essas boas obras. Tá? São somente resultado da salvação. Então, eu não produzo boas obras para ser salvo, eu produzo boas obras porque sou salvo. Tá? Muito bem. Lutero rompe com Agostinho, tá? Porque Agostinho defendia que a salvação precisava dos sacramentos, tá? E para ele, nem os sacramentos são necessários, a graça é só graça, senão não era sola gratia, era a graça e os sacramentos. Sola gratia é sola gratia, não pode ter nada para eu chegar na graça. Não pode ter nenhum pré-requisito, é graça, é graça. Se eu disser que você vai alcançar a graça se fizer 3 pulinhos, já não é graça, porque você pagou com os 3 pulinhos. Qualquer coisa que eu preciso fazer para alcançar a graça, anula a graça. Tá? É meio que óbvio isso aí. Tá? Muito bem, então ele vai romper com Agostinho. Tá? Vai mudar ali uma das coisas que até hoje é muito defendida na doutrina agostiniana dentro da Igreja Católica. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. E aí, óbvio, né, pessoal? Agora ele vai começar a falar especificamente da doutrina principal dele, que é a doutrina da justificação pela fé. Tá? Essa justificação, pessoal, ela passa por 3 pontos, tá? 3 pontos da doutrina da justificação em Lutero. Quais são esses 3 pontos? Primeiro, imputação. O que significa dizer imputação, pessoal? Significa dizer que a justiça que existe em nós não foi adquirida por nós, ela nos foi imputada, tá? E aqui nós temos Lutero mudando uma linguagem, tá? Porque a linguagem medieval era uma linguagem médica. É como se fosse o seguinte, tem um médico, tá? E você tem que ir até o médico, tá? Procurar o médico, deitar-se na mesa de cirurgia, o médico faz o trabalho dele, você, então, permite que ele faça o trabalho dele e você volta curado, tá? Então, na Idade Média, a justificação era isso, você tinha que ir fazer alguma coisa para ir até o médico, tá? Porém, ele muda essa linguagem médica para uma linguagem jurídica, e na linguagem jurídica, é só uma palavra que é dada pelo juiz. Inocente. Bateu o martelo, você é inocente. Não há bisturi, não há sutura, não há pontos,
não há anestesia, há só uma determinação do juiz, inocente. Acabou. Tá? Então, para o Lutero, ele rompe com a linguagem médica, a figura, a metáfora da medicina da Idade Média, tá? Que é aquela ideia de que você merece alguma coisa, e agora ele traz para uma linguagem jurídica, em que na linguagem jurídica você não fez nada. Todo o mérito é do juiz. E o que é que o juiz fez? Ele determinou que você é inocente. E porque ele determinou que você é inocente, ponto. Tá? Então, Lutero rompe com a linguagem médica, que eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar o médico, e traz agora a justificação para um conceito jurídico, em que eu não preciso fazer nada para ajudar o juiz, é só o juiz que determina que eu sou inocente. Tá? Então, isso foi extremamente revolucionário para o século XVI. A linguagem da medicina sai e a linguagem jurídica entra. Ok? Fala, Raimundo. Pastor Isaac, eu tô indo pegar a BR agora que eu vou viajar. Certo. Aí eu vou pegar a internet até onde der. E depois eu vou sair do sinal. Mas eu gostaria que o senhor deixasse essa aula gravada para eu poder ver depois, assistir. Maravilha, eu mando o link da aula gravada para o senhor. Mandarei lá no grupo, tá? Tudo bem, mano. Valeu, obrigado, boa viagem. pastor. Com Deus. Vamos lá, então. Aí, então, o Lutero agora ele muda essa linguagem, tá? Para uma linguagem jurídica. Na linguagem médica, eu tenho que fazer alguma coisa. No pré-operatório, no pós-operatório, eu tenho que tomar medicamentos. Na linguagem jurídica, não, foi determinado. Então, o que Lutero está tentando enfatizar é que eu faço pouco ou nada para ser justificado, tá? Eu não preciso dar uma ajudinha para ser justificado, como ensinava a Igreja Católica com a doutrina das boas obras. Ok? Então, o primeiro ponto da doutrina da justificação de Lutero é que a justiça nos é imputada. Segunda coisa é que o que eu preciso para receber essa justificação, o pré-requisito, é sola fide, somente a fé. Eu não preciso andar 10 quilômetros de joelho, eu não preciso andar com uma cruz nas costas, ajoelhar no milho, me confessar para o padre, pagar uma penitência. Não, é somente pela fé. Tá? Então, isso, embora para nós seja muito óbvio, para o século XVI e para a doutrina católica é absurdo. Tá? Porque a doutrina católica até hoje é que é pelas obras. Tá? Fé e obras. Ok? E por fim, tá? Essa linguagem, essa mensagem da justificação de Lutero, ela é paradoxal. Lembrem, paradoxo. O que é o paradoxo? É uma aparente contradição. Por que uma aparente contradição? Porque esse paradoxo de Lutero é que não é que eu era pecador e agora sou justo. Não é que eu sou justo agora e nunca mais serei pecador. É que simultaneamente eu sou pecador e sou justo. Tá? De fato, eu sou um pecador, mas aos olhos de Deus eu sou justo. E por que aos olhos de Deus eu sou justo? Porque eu fui coberto pela justiça de Cristo. Tá? Tem um objeto aqui, vocês estão dando para vocês verem, um controle aqui de portão meu que está quebrado, tá? Mas imagine que esse aqui somos nós, tá? Então aqui estamos nós, acho que aqui nessa imagem que vai ficar melhor. Aqui somos nós, tá? Com o nosso pecado. Então Deus olha para nós e não consegue se relacionar conosco, porque Deus não se relaciona com o pecado. Ok? Mas teve um homem justo que viveu uma vida inteira sem pecado. Cristo, está aqui, a justiça de Cristo. Então, como é que eu sou simultaneamente pecador e justo? Eu sou pecador, mas eu fui coberto pela justiça de Cristo. De maneira que, como eu fui coberto pela justiça de Cristo, Deus olha para mim agora aqui e consegue se relacionar comigo, porque eu estou coberto pela justiça de Cristo. Então, eu sou justo. Mas se você olhar com muito cuidado, está vendo aqui, ó? Eu ainda sou pecador. Está conseguindo ver lá? Eu ainda sou pecador. Então, Deus se relaciona comigo como justo, mas eu ainda sou pecador. Olha lá, os pecados ainda estão lá. Então, aqui debaixo da justiça de Cristo, eu começo a melhorar num processo chamado santificação progressiva. Tá? Mas Deus se relaciona comigo já simultaneamente como justo. Então, esse é o paradoxo da justificação em Lutero. Tá? Então, se você ouvir falar qual é o paradoxo da justificação, é que eu sou justo e pecador. Sou pecador porque preciso melhorar a cada dia, me santificar a cada dia e buscar ser melhor a cada dia. Mas sou justo porque fui imputado sobre mim, foi determinado sobre mim, a sentença de inocência veio sobre mim. Então,
por meio da justiça de Cristo. Cristo foi justo e a justiça dele me cobriu. Eu fui justificado pela fé. E agora eu tenho paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com Romanos, no capítulo 1. No capítulo 5, versículo 1. Ok? Muito bem. Lutero abandona a metáfora da medicina e adota a metáfora da corte judicial, da parte jurídica. Essa metáfora da medicina e jurídica, para quem vai fazer a prova, daria uma excelente questão. Tá? Então, lembra, no médico eu preciso ajudar com pré-operatório, com pós-operatório, com descanso, tomando remédio. No jurídico, só o juiz determina. Tá? Então, Lutero abandonou a figura médica da participação em fusão a favor da linguagem forense de imputação. Lutero acreditava ter recuperado o sentido original do verbo grego usado por Paulo em Romanos. Agostinho e a tradição escolástica haviam interpretado como tornar justo, enquanto Lutero insistia em sua conotação legal, declarar justo. Tá? Deixa eu ver aqui, acho que é Romanos 14:1. Deixa eu ver se é isso mesmo. Alguém está com Bíblia fácil aí? O que está em Romanos 14:1? Só para confirmar se é essa mesmo, se é isso mesmo que ele está querendo dizer. Deixa eu achar o Bíblia. Alguém acha aí? Romanos 14:1. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. É isso? Pois é, Romanos 14:1 é isso. Deixa eu ver aqui. O débil na... Ele está falando de Romanos, o débil na fé... mas não é nesse versículo. Ele tá falando aqui sobre uma expressão... Peraí. Eu acho que é Romanos 5 que ele está falando com a outra linguagem, tá? Então, justificados, pois, mediante a fé. É isso mesmo, essa expressão justificados, tá? Então, esses justificados mediante a fé, a Igreja Católica, Agostinho e a tradição escolástica interpretavam por tornar justo. E nesse tornar justo eu tenho uma participação. Ele troca a ideia por declarar justo. Ele não é justo, mas foi declarado justo. Tá? E essa declaração que veio de uma autoridade jurídica, que é Deus, me faz ser justo. Mesmo se de fato eu não sou. Tá? Mas a justiça de Cristo me declarou justo. Ok? Então Lutero muda essa linguagem. Não é tornar justo, é ser declarado justo. Tranquilo? Muito bem. E aí o Timothy George vai gastar algumas páginas aqui para explicar esse chamado paradoxo da simultaneidade. E às vezes, pessoal, a pessoa deixa de entender um conceito teológico porque a palavra é nova, porque a expressão é nova, mas você sabe o que eu estou falando. Só não perde para o vocabulário. Então, se eu falar para você paradoxo da simultaneidade na justificação de Lutero, a partir de agora você já sabe. Por que é um paradoxo? Porque é justo e pecador. Por que é o paradoxo da simultaneidade? Porque não é que eu era pecador e me tornei justo, é porque eu sou simultaneamente pecador e justo, simultaneamente. Agora eu sou pecador e justo. Tá? Então, esse é chamado paradoxo da simultaneidade. Paradoxo da simultaneidade. Ok? Muito bem. Lutero continuou a usar o seu simul justus et peccator, que é a expressão em latim, para simultaneamente justo e pecador, tá? Na sua teologia. A doutrina da justificação de Lutero caiu como uma bomba na paisagem teológica do catolicismo medieval. Ele arrasou toda a teologia dos méritos e, na verdade, a base penitencial sacramental da própria igreja. Então, a Igreja Católica sempre ensinou a salvação por méritos, tá? E também tinha um sistema penitencial sacramental, tá? Lembra que quem já assistiu às aulas aí da plataforma, quem não assistiu, depois dessa aula vai lá na parte de escolástica e humanismo, tá? É bem perto da matéria lá de Reforma Protestante. E aí vocês devem lembrar lá que o Erasmo de Roterdã, ele revolucionou, tá, a igreja antes da Reforma Protestante, indo de volta aos originais. Lembra a expressão que é usada para os humanistas? Ad fontes. O que significa ad fontes? Um retorno às fontes. A versão que era lida por todo mundo no século XV e XVI era a Vulgata Latina. A Vulgata Latina é a versão traduzida no século IV por quem? Vai ser a questão 28 da prova, Tiago. Quem foi que escreveu a Vulgata Latina? Jerônimo.
ou São Jerônimo. Quem não sabia, anota aí, porque isso vai cair na prova. Como todo mundo lia a Bíblia em latim, rezava a missa em latim, é Padre, et Filho, et Espírito Santo, e amém. E aí, mesmo os leigos não entendendo nada, só o sacerdote que podia ler a Bíblia em latim, tá? Quando Erasmo de Roterdã resolve as fontes, ele volta para o grego. O Novo Testamento não foi escrito em latim, foi escrito em grego. Tá? E lá, por exemplo, em Efésios 5, diz que o casamento é um mistério em grego, mas na Vulgata Latina estava dizendo que o casamento é um sacramento. Tá? Lá, quando João Batista e Jesus diziam arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, na Bíblia em latim estava escrito penitenciai-vos. E aí o Erasmo de Roterdã faz uma crítica a essa tradução do São Jerônimo que ninguém nunca tinha coragem de criticar. E muito das doutrinas católicas tinham base nos termos em latim, mas quando eu volto para o original em grego, não é aquilo que quer dizer em grego, no Novo Testamento, em hebraico no Antigo Testamento. Tá? Então, ele levanta justamente essa ideia, tá? Que eu não preciso seguir as penitências e os sacramentos. Mas está na Bíblia, aí o Lutero dizia, está na Bíblia em latim, mas quando você vai no original em grego, não é isso que está dizendo. Tá? Então, a doutrina da justificação pela fé caiu como uma bomba na doutrina católica das penitências, dos sacramentos e da salvação pelas obras. Tá? Então, a doutrina de Lutero é que a salvação é sola fide. Pessoal, quem não sabe de cabeça os 5 solas, anota aí no caderninho, pesquisar os 5 solas. Tá? Porque vai cair, eu não tenho dúvida, quem vai fazer a prova de capelão, que vai cair os 5 solas. Beleza? Lutero estava consciente da acusação e negou vigorosamente que fosse culpado disso. Culpado de quê? Começaram a criticar o Lutero e dizer para o Lutero, dizer que o Lutero estava ensinando sola gratia, tá? Somente para as pessoas viverem a vida de qualquer jeito. Esse Lutero está ensinando aí que a salvação é só pela graça, porque as pessoas vão viver de qualquer jeito com essa doutrina. A Igreja Católica tinha medo do sola gratia, tá? Não, se a gente ensinar o sola gratia, que a salvação é somente pela graça, as pessoas vão viver uma vida devassa. Se é pela graça e eu não mereço, vou viver de qualquer jeito. E aí o Lutero se defendeu dizendo o seguinte. Sim, você diz, mas a fé não justifica sem as obras da lei? Sim, é verdade. Mas onde está a fé? O que acontece à fé? Onde ela se mostra? Porque certamente ela não pode ser uma coisa tão apática, inútil, surda ou morta. Deve ser uma árvore viva e produtiva que dê frutos. Então, para Lutero, a salvação é pela fé, mas essa fé dá fruto. Ela não é uma fé infrutífera, tá? Outra observação sobre Lutero, tá? Dentro daquele parênteses que a gente falou no início da aula. O Lutero acreditava que a carta de Tiago tinha que sair do cânon, tá? Porque no pensamento de Lutero, o Tiago contradiz o ensino da graça de Paulo, tá? Paulo ensina que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Aí vem o Tiago e diz, mas que fé é essa sem obras? O Lutero acreditava que isso era uma contradição, e ele lutou para tirar Tiago do cânon. Óbvio que não dava, porque o cânon já estava fechado há muito tempo. Tá? Questão 44 da prova. Qual concílio, Rodolfo, você levantou a mão aí? Qual concílio e que ano definiu o cânon do Novo Testamento? Mestre, ainda sobre essa questão de Lutero questionar. Apocalipse, é verdade também que ele tinha dificuldades? Ou é só comentário do povo de aceitar o livro de Apocalipse? Ele lutou contra o livro de Apocalipse e contra o livro de Tiago e outros, tá? Ele queria que saísse alguns outros livros da Bíblia, tá? Cânticos, ele achava Cântico dos Cânticos um texto erótico. Enfim, ele lutou para isso, mas não tinha força, né? Até porque ele, inclusive na tradução dele do alemão, ele traduziu a Bíblia para o alemão, ele botou todos os 66 livros do cânon. Colocou lá Tiago, colocou Apocalipse, alguns outros livros que ele discordava, mas ele colocou. Tá? Então, ele acreditava que se a igreja definiu e se foi seguido os critérios, embora a opinião pessoal dele era uma, mas ele não botou a opinião pessoal dele diante daquilo. Ele somente excluiu os 7 livros que nós, protestantes, chamamos de apócrifos, e os católicos chamam como os 7 livros que tem a mais na Bíblia deles? Deuterocanônicos. Deuterocanônicos. Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico.
Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, Primeiro Sabedoria, e segundo Primeiro Macabeus. Macabeus, Segundo Macabeus. Esses 7 livros aí, a Igreja Católica chama de deuterocanônicos. Significa aqueles que foram canonizados depois. Nós chamamos de apócrifos. Já caiu isso na prova de capelão? Já. Vai cair de novo? Vai. Então, protestantes chamam de apócrifo. Católicos chamam de deuterocanônicos. E aqueles que católicos e protestantes concordam que o nome que está lá não foi escrito pelo nome que está lá, por exemplo, Evangelho de Maria Madalena, Apocalipse de Pedro, Evangelho de Barnabé. Qual é o nome que a gente dá para esses livros? E aí? Como? Pseudoepígrafos. Pseudoepígrafos. Tá? Ou seja, escritos falsos. Os gnósticos colocavam o evangelho com a doutrina deles, aí como ninguém aceitava o evangelho gnóstico, eles botavam com o evangelho de Maria Madalena. Botavam com o evangelho de Barnabé. Botavam com o Apocalipse de Pedro. Tá? Então, vamos lá. 3 nomenclaturas que vai cair na prova de vocês. Apócrifo. São como os protestantes chamam os 7 livros a mais que estão na Bíblia Católica. Deuterocanônicos é como os católicos chamam aqueles 7 livros a mais. E os livros que tanto católico como protestante concordam que são falsos, pseudoepígrafos. Alguns autores colocam pseudoepígrafos, outros colocam junto, pseudepígrafos, tudo junto, tá? Mas, enfim, tem que ter o pseudo, que é falso em grego. Beleza? Muito bem. Para Lutero, então, o fato de nós acreditarmos na doutrina da justificação tira um peso das nossas costas, tá? Porque antigamente eu tinha que andar com a preocupação da lei, eu tinha que andar com a preocupação daquele fardo pesado que eu não consigo carregar, tá? Lembram do viajante, do peregrino? Isaac, isso não vai cair na prova. Já caiu o peregrino na prova? Já caiu. Quem escreveu o Peregrino? O livro mais lido no mundo, depois da Bíblia. Pessoal, todos vocês que estão aqui são teólogos, então quem não leu o Peregrino, finge que não é com você e anota no caderno aí depois. Arrumar o livro Peregrino e ler, para eu não passar vergonha, porque é o segundo livro mais lido na Bíblia, eu sou teólogo, eu tenho que ler o Peregrino. Quem leu o Peregrino, quem escreveu o Peregrino foi quem? John Bunyan. John Bunyan. E o John Bunyan, que escreveu o Peregrino lá no século XVI, tá? Ele escreveu sobre a história do cristão que está saindo da cidade da destruição em busca da cidade celestial. E o que o cristão carrega em suas costas? O peso do pecado. E esse peso só cai quando ele chega na cruz. E esse peso do pecado é o fardo. O próprio Cristo usou essa metáfora do fardo. Lembra para os fariseus? Vocês andam léguas para fazer um prosélito. Depois vocês botam um fardo tão pesado que nem vocês mesmos carregam. Não é isso? Então, para Lutero, a doutrina da justificação pela fé é uma doutrina que me tira o fardo. Eu jogo fora o peso e agora eu sou justo, mas não pelo meu mérito, pelo mérito de Cristo. Tá? E aí eu lembro do convite de Cristo, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu tirarei de vocês a carga. Eu tirarei de vocês o peso, vocês ficarão leves, né? É triste saber que a maioria dos religiosos são pesados, são amargos, né? Porque não entenderam ainda que o evangelho é leveza, né? Mas tem gente que não quer essa leveza, não. Não, tá fácil demais, deixa eu botar mais fardo aqui. Enfim, a doutrina essencial de Lutero, então, é a justificação pela fé. Pessoal, eu vou parar aqui na página 92 do Físico. Sábado a gente tem 4 horas de aula. Essa aula hoje aqui começou 8h30 no horário de Brasília, 7h30 no horário do Mato Grosso, que é onde eu estou. Depois eu mandarei ela completa lá no grupo e também estará na plataforma, beleza? Eu quero só recapitular aqui com o Lutero aquelas doutrinas óbvias, tá? Para que vocês não percam questões fáceis, beleza? Lutero, 5 solas. Sola fide, sola gratia, solus Christus, sola Scriptura, soli Deo gloria. Somente a fé, somente Cristo, somente a graça, somente as Escrituras, somente a Deus glória. Outra doutrina essencial do luteranismo, sacerdócio universal. Significa o quê? Eu não preciso confessar para o padre, eu posso confessar diretamente a Deus. Peraí, mas a autoridade apostólica não foi dada para Pedro e Pedro passou para os papas?
é esse pensamento católico. No pensamento protestante, nós temos a doutrina do sacerdócio universal. Todos somos sacerdotes. Ok? Lutero, então, afixou 95 teses na Catedral de Wittenberg, e essas teses tinham como propósito ir contra a venda de indulgências, tá? E a compra do perdão de pecados. O que mais? A Confissão de Augsburgo é uma declaração de fé baseada em Lutero. Quem não leu essa Confissão de Fé de Augsburgo, adquira, porque ela é importante. Dá uma pesquisada na internet depois e lê o resumo dela, você vai ver que o foco dela é graça e fé. Beleza? Lutero era extremamente bíblico. Lutero falava de uma teologia de um Deus próximo de nós, diferente daquela teologia do Aquino, que é um Deus longe, que cuida de todo mundo, mas está distante, tá? Parecido lá com o Deus desconhecido de Atenas, Atos 17. Para ele, a razão é necessária, mas ela é serva da fé. Ela é só para confirmar aquilo que eu creio pela fé, tá? Cristo está sempre perto de mim, e tudo que Cristo fez foi por mim e por nós. Beleza? A teologia do Aquino era dialética, sim ou não, salvo ou não salvo, justo ou pecador. O Lutero rompe com essa teologia dialética e traz uma teologia paradoxal. Agora eu sou simultaneamente justo e pecador. Eu sou pecador porque ainda estou melhorando, não alcancei a estatura de um varão perfeito, mas eu já sou justo porque eu fui coberto pelo sangue e pela justiça de Cristo. Essa justiça de Cristo, Lutero rompe com uma linguagem médica, na qual eu ajudo o médico para ficar curado, e ele muda para uma linguagem jurídica, a qual o réu não ajuda em nada o juiz apenas bate o martelo e diz que ele é inocente. Então nós somos justificados não com a nossa ajudinha, mas somente por meio de Cristo. No pensamento de Lutero, não cabe o sinergismo, cabe sim o monergismo. Léo, fala comigo, Léo. Vai ser a questão 52. Diferença de sinergismo para monergismo. O que é ser um bom teólogo? Conhecer vocabulário teológico. Porque na hora que eu explicar sinergismo e monergismo, você sabe. Mas você tem que saber o que significa sinergismo e o que significa monergismo. Certo? Leonardo, sinergismo. Sinergismo, o homem trabalha junto com Deus na salvação. Positivo. E o monergismo vem do grego mono, um. O homem não ajuda em nada na salvação, tá? Só Deus trabalha, tá? No pensamento luterano, monergismo, só Deus trabalha, ok? No pensamento sinergista, Deus trabalha e eu trabalho, nós nos ajudamos, certo? Muito bem. Então, se a prova vir no pensamento de Lutero, esquece o seu pensamento, tá? Católico, arminiano, pentecostal, tá? No pensamento, por exemplo, da Assembleia de Deus, Deus faz a parte dele, eu faço a minha. No pensamento de Lutero, não. Tranquilo, Léo. Beleza, deu para ler aqui. Vamos lá. Ainda no pensamento de Lutero. No pensamento de Lutero ainda, Deus coloca dentro de nós uma semente do divino. Essa semente começa a crescer e eu começo a dar frutos, tá? Mas mesmo eu dando fruto, não vai dar, não é mérito meu, ok? E aí essa ideia, pessoal, de dar fruto e não ser mérito meu, eu lembro de Romanos 11. Lembram de Romanos 11? Quando Paulo está falando sobre a igreja e os judeus, ele diz o seguinte: os judeus eram a oliveira boa. Eu e você éramos um mato velho, inútil, uma oliveira brava, um zambujeiro. Aí você, mato velho, inútil, foi enxertado na boa oliveira. E por um milagre que nem a botânica explica, você começou a dar frutos, como se fosse oliveira boa. Mas você não é oliveira boa, você é oliveira brava. E aí Paulo diz: se você está dando fruto, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou nem um ramo natural da oliveira boa, imagina você que está enxertado aí pela misericórdia. Paulo diz: não se ensoberbeça, mas teme. Tá bom? Se você está dando fruto, não empina o nariz e acha que você é bonzinho, porque você só está dando fruto. Porque a seiva da oliveira que vem lá da raiz está te alimentando, te nutrindo e fazendo você dar fruto. Mas a raiz é que te sustenta, não é tu que sustenta a raiz. Então, baixa a bola um pouquinho aí. É isso que Paulo diz lá em Romanos 11. Beleza? Se Deus não poupou nenhum ramo natural, imagina você, que é um mato velho pendurado. Muito bem. Para Lutero, ele rompe com a doutrina agostiniana, que dizia que eu chego pela graça, por meio dos sacramentos, tá? E aí, quem não sabe de cabeça, anota no papel, decorar os 7 sacramentos da Igreja Católica, tá? É importante isso aí. O Agostinho dizia: eu só chego na graça por meio do sacramento. Sem o sacramento, eu não chego na graça. O sacramento é o meio de campo para eu alcançar a graça. Aí vem o Lutero e diz: não, é sola gratia, não tem meio de campo. É só pela graça. Sem meio de campo. É direto. Ok?
Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então, já falei sobre o paradoxo da simultaneidade, que é uma expressão aparentemente difícil, mas que é simples. O paradoxo da simultaneidade, na justificação de Lutero, é que eu sou simultaneamente justo e pecador. Sou pecador e sou justo. Justo aos olhos de Deus, pecador porque ainda estou melhorando, ainda estou desenvolvendo, né? Filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecardes, sabeis que tens um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E se perdoarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Beleza, pessoal? Muito bem. Quem ainda não começou a leitura da sua Teologia dos Reformadores, nós vamos terminar esse livro aqui até dia 14, tá? Quem não começou a leitura e não tem um livro físico, me chama no privado que eu mando o PDF para você. Lá no nosso grupo eu já mandei o PDF para quem quiser baixar lá. Tranquilo? Sábado, 8 horas da manhã, horário de Brasília, 7 horas, horário da Amazônia, nós teremos aula continuando esse livro, porque a gente precisa destruir ele até o dia 14 de julho, porque o pessoal vai fazer o concurso de capelão militar das Forças Armadas do Exército Brasileiro e vai cair esse livro, certo? E você que está assistindo essa aula vai passar nessa prova porque você estudou, se preparou e está ouvindo aqui que eu vou falar para você que vai cair lá. Eu espero que caia. Para Lutero, na doutrina da justificação, o que é o paradoxo da simultaneidade? Aí o pessoal vai pirar, vai sair fumaça. Meu Deus, que doidice é essa? Paradoxo da simultaneidade nada mais é do que simultaneamente eu ser justo e pecador. Isso é um paradoxo, tá? Muito bem. Então, semana que vem, sábado, aliás, depois de amanhã, a gente vai estudar sobre deixem Deus ser Deus, a doutrina da predestinação em Lutero. Lutero tinha essa ideia da doutrina da predestinação. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu olhar aqui no chat. A Viviane falou que toma café. Pois é, Viviane, você toma café, hein? Vai ser criticado daqui a 100 anos. Então, vocês teólogos são teólogos que fazem teologia tomando café, né? Lutero fazia teologia tomando cerveja. 100 anos nem vou estar existindo mais, né? Charles Spurgeon preparava os seus sermões fumando um charuto. Vamos lá. Deus um branco agora, deu um branco, deixa eu ver aqui. O Lindomar falou, Lutero de fato afirma que a justificação vem somente pela fé, o que realmente acontece é que Deus nos imputa a justiça de Cristo. Exatamente, é uma linguagem jurídica que age como um guarda-chuva contra o calor da ira de Deus. Positivo, Lindomar, isso aí. A ira de Deus nos destruiria, o que nos protege é o guarda-chuva da justificação, né? Eu lembrei agora do sermão do Jonathan Edwards. Qual é o famoso sermão do Jonathan Edwards, século XVIII? Pecadores na mão de um Deus irado. Isso aí. No concurso de capelão já caiu também qual é o título desse sermão, tá? O Jonathan Edwards, um grande calvinista do século XVIII, dos grandes avivamentos, ele falava que o que impede você de ser lançado no inferno agora é só a misericórdia de Deus. Deus está segurando você como um homem olha para uma barata, com um rato enojado e só não te jogou no fogo ainda pela sua misericórdia. Vamos lá, o Leonardo falou que sinergismo, o homem trabalha junto com Deus na salvação, positivo, monergismo é só Deus que trabalha, monergismo, é isso aí. Dúvida do Leonardo. Teve uma prova da Fábio que diz que apesar de tudo que Lutero e Calvino foram para a Reforma, eles não são considerados os principais teólogos da Reforma. Foi Melanchthon. Pois é, Leonardo, a gente vai ver sábado isso aqui, o biógrafo, o Timothy George, o biógrafo do Lutero, ele diz que a principal mente da Reforma, o principal ator de ir para a briga foi o Lutero. Mas muitas das ideias de Lutero surgiram após um bate-papo regado a cerveja com Felipe Melanchthon. Inclusive, a gente citou hoje aqui, né, que Lutero gostava de ler as escrituras tomando uma cerveja com Melanchthon, né, lá na Alemanha. O Felipe Melanchthon, de fato, é um grande teólogo, mas que ele não tinha muita oratória, né? Ele era um grande teólogo, mas que na hora de falar ele não tinha tanta eloquência, certo? Pois é. Então, muitas das ideias de Lutero saíam de um bate-papo com o Felipe Melanchthon, mas o Lutero tinha coragem de falar e o Melanchthon não tinha, tá? Eu lembro que deu, Leonardo, nesse ano, muito recurso para essa questão, que falou que ele era o teólogo da Reforma, tá? Então, acredito que eles não vão se meter de novo de lançar uma questão dessa aí polêmica, tá? A não ser que eles citem, de acordo com o fulano de tal. Aí pode ter um detalhe do livro que o autor falou. O Timothy George não fala isso, tá? Embora ele cite que
que o Felipe Melanchthon era amigo do Lutero, mas em nenhum momento ele vai dizer que o Felipe Melanchthon está acima do Lutero na reforma, tá? A ênfase total aqui é no Lutero, beleza? Pessoal, dúvidas, perguntas, reclamações, preocupações, perturbações? Vamos lá. Lindomar, obrigado pelo convite. Beleza, Lindomar? Fechou. A maioria do pessoal que assiste às nossas aulas aqui está preparando para o concurso de capelão, que é um concurso para quem tem de 30 a 40 anos e entra como tenente das Forças Armadas e segue até o posto de coronel. Concurso dificílimo, né? Mas eu estou estendendo o convite para quem quiser estudar teologia. É importante. Eu sei que o senhor gosta da reforma, Lindomar, pastor Lindomar. O senhor é especialista na reforma e isso é bem-vindo. Sábado de 7 às 11 aqui no horário nosso aqui do Mato Grosso, 8 a meio-dia de Brasília, a gente vai estar prosseguindo nesse livro aí, beleza? Quem não tiver o PDF, me chama lá no WhatsApp que eu mando depois o PDF do livro, ok? Se não há mais dúvidas, pessoal, só há dívidas. Então,